Você deve ter visto na semana passada, e se não viu, eu vou te contar que o Tite disse não para ser técnico do Corinthians mais uma vez. Talvez o motivo você ainda não saiba, mas fique atento que nesse vídeo você vai descobrir. Bom, mais uma vez o técnico Tite foi convidado para ser o técnico do Corinthians. E por mais Corinthians que eu seja, o alvo desse vídeo não é sobre o time, mas para falar para você sobre o motivo que fez o técnico Tite dizer não para essa oportunidade. Ele passou por uma crise de pânico horas antes de oficializar o contrato com o time paulista. E o que eu quero dizer para vocês é que há uma preocupação com a saúde mental dos líderes e não só dentro dos times de futebol. Eu, como líder, já passei por poucas e boas. E eu digo para vocês que uma das coisas mais memoráveis da minha carreira foi um dia que eu tive uma crise de pânico que me impediu de entrar dentro do setor que eu trabalhava. Eu fiquei tão desesperada que era como se tivesse uma barreira física que me impedisse de entrar. Mas na verdade eu estava tão pressionada naquele momento que eu tive uma crise de choro, uma falta de ar e por mais que tenha se passado praticamente 7 anos desse episódio, eu nunca mais me esqueci. E mesmo não estando mais trabalhando dentro de um frigorífico, volta e meia eu preciso prestar atenção na minha saúde mental. Porque eu também me sinto pressionada, tamanha é a minha responsabilidade de influenciar e direcionar tantas mulheres. E se você é líder e me acompanha por esse motivo, eu tenho certeza que em algum momento você passou por algo parecido. É claro que não necessariamente uma crise de pânico ou um momento de falta de ar, de ansiedade, mas se você é responsável por pessoas, em algum momento essa responsabilidade vai te cobrar uma conta se você não prestar atenção na sua saúde mental. Esses dias eu assisti um vídeo, ou melhor, 2 vídeos, e que eu quero compartilhar com vocês. Em um deles falava-se que nós estamos brincando de estátua. Sabe aquela brincadeira infantil que nós ficávamos paralisados e o primeiro que se mexesse perdia? Pois é. Nesse vídeo a moça falava que nós estamos brincando de estátua, só que adultos. E o primeiro que demonstrar que não está tão bem, perde. E é por isso que muitas pessoas parecem bem do lado de fora, mas por dentro estão em pedaços. E o primeiro que demonstrar isso vai aparecer numa manchete, como nessa manchete que eu estou te falando sobre o ex-técnico da seleção brasileira, Tite. E olha que engraçado, essa notícia foi veiculada Brasil afora e muitas pessoas utilizaram isso para atacá-lo, para dizer que isso era mimimi, para dizer que isso era frescura. Aliás, onde já se viu uma pessoa que tem um salário milionário passar por isso e rejeitar um trabalho? Mas olha só que interessante. A saúde mental, ela não respeita conta bancária. Ela não te pergunta se você tem dinheiro ou se você não tem para te desestabilizar. E no segundo vídeo que eu assisti, e que talvez você já tenha visto algo parecido, é algo que diz que o novo luxo é ter saúde mental. É conseguir deitar a cabecinha no travesseiro e dormir em paz. E eu quero que a gente abra essa discussão para entender por que será que nós estamos passando por esse momento, por essa crise tão silenciosa. O meu palpite é que o Instagram e as redes sociais vieram para acelerar esse colapso, por conta da falta de permissão para sermos imperfeitos humanos. Entramos nas redes sociais e todo mundo parece que está vivendo a melhor fase da sua própria vida. Entramos nas redes sociais e percebemos o quanto a nossa vida é ruim quando comparado com a vida de outras pessoas. Tem uma pesquisa que diz que até 2030
60% da população vai ter problemas de saúde mental. As mais comuns, ansiedade e depressão. Se em apenas 5 anos mais da metade da população vai enfrentar problemas, será mesmo que todo mundo tem uma vida tão perfeita quanto parece? Eu quero que a gente comece a pensar na forma como nós encaramos e interpretamos a realidade do outro. Porque isso é muito pertinho da forma como nós interpretamos a nossa própria vida. Se o outro parece ter uma vida perfeita, a nossa vida parece um lixo. Natural, assim. Você já parou para pensar, já pensou em alguma coisa desse sentido? E se todas essas pessoas vão enfrentar problemas de saúde mental, eu imagino que os líderes irão enfrentar isso primeiro, por conta da responsabilidade que se tem, por conta da pressão que, independente do lugar onde você trabalha, se você tem uma empresa, se você trabalha no CLT, não importa, você tem uma responsabilidade e você é pressionado. Seja pressionado por lucro, seja pressionada por performance, seja pressionada por, não sei, infinitas formas de pressão. Então eu tenho certeza que desses 60% da população, a maioria dessas pessoas são pessoas que ocupam algum cargo de liderança. E nesse vídeo eu não quero ser uma portadora de más notícias. Bom, eu já dei uma notícia, né? Então não vai ter como não ser portadora de más notícias. Mas eu quero também trazer um pouco mais de clareza para que nós sejamos vanguardistas na busca de saúde mental. Porque quando um líder busca sua saúde mental, ele influencia dezenas, centenas de pessoas a também buscarem isso. A primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que se amanhã você adoecer, eu tenho que te dizer que o teu trabalho vai continuar. Alguém vai te substituir. Ou se a sua empresa fechar, o seu concorrente vai dar conta perfeitamente de continuar trabalhando. Então a primeira coisa para que a gente possa olhar para a nossa saúde mental é percebermos o quanto nós somos insignificantes. Abraçar a nossa insignificância é perceber que o mundo continua girando, mesmo que a gente não esteja mais nesse mundo. Então, eu quero que você se lembre que você pode parar, sim, a qualquer momento para olhar para si e cuidar um pouco mais de você com um pouco mais de carinho, de empatia. Não adianta você dizer para todas as pessoas que você cuida de gente e que pessoas são as coisas mais importantes de um negócio, porque você sabe, são. Mas, se você só cuida das outras pessoas em prol da produtividade, você está sendo hipócrita, porque você precisa cuidar primeiro de você. Olhar para você com mais empatia para que você possa cuidar das outras pessoas de uma forma muito mais genuína. Os nossos pais, avós, as pessoas mais antigas têm muito preconceito com o cuidado da saúde mental. Buscar terapia era coisa de gente louca. Psiquiatra, então, meu Deus! Só que hoje nós não temos mais essa possibilidade. Nós não podemos mais nos dar a esse luxo de negar a ajuda por orgulho, por achar que se buscarmos ajuda na nossa saúde mental, seríamos mais ou menos fortes do que as outras pessoas. Eu já vi gente muito forte, aparentemente, sucumbir. Dentro dos negócios onde eu trabalhei, aquelas pessoas que menos precisavam de ajuda eram talvez as pessoas mais admiradas, mas no decorrer do tempo se provou que essa falta de ajuda, esse orgulho, essa prepotência, se provou que aquilo ali estava fazendo muito mal para aquelas pessoas. Inclusive, muitas dessas pessoas que eu conhecia já não trabalham mais com o que trabalhavam, com o que diziam que amavam tanto, porque não suportaram a pressão, porque não se cuidaram. E eu quero te trazer mais um ensinamento. E que não é ensinamento que eu tenha olhado num livro, assistido a um vídeo, uma série ou um documentário. É algo que eu tenho feito para mim e provado para mim mesma que eu também preciso olhar para minha saúde mental. Porque como se muitas vezes, no nosso dia a dia, nós vamos no nosso limite.
Nós utilizamos toda a nossa energia física, mental e etc. E aí a gente não deixa como se fosse uma reserva no nosso tanque de gasolina e no decorrer do tempo aquele restinho de combustível acaba quando você mais precisa. Ninguém vem te avisar quando você vai passar por uma crise, por uma dificuldade financeira dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da sua saúde. Ninguém vem te avisar. E é para isso que você precisa desse estoque de energia, que é o momento de autocuidado que você precisa ter no seu dia a dia. E como que você pode fazer esse autocuidado para manter a sua saúde mental? Eu vou te dar 3 opções que eu tenho feito diariamente. A primeira é se desconectar das redes sociais e se conectar com tarefas mais manuais. Olha, eu tenho percebido inclusive que a leitura, que é algo que eu gosto tanto, que eu sempre gostei desde quando eu era criança, eu não tenho mais conseguido ler com tanto afinco, porque a minha concentração ela está abalada por conta do uso das redes sociais, inclusive essa rede social onde esse vídeo aqui está saindo. Então eu quero que você se lembre de que se você está tendo dificuldade de se concentrar, faça tarefas manuais para que você possa ir recuperando esse grau de concentração. Nós estamos achando tudo muito chato, porque tudo é muito rápido, nós precisamos tudo de uma velocidade acima da média, assistimos filmes em velocidade acelerada, escutamos áudios no mínimo no 1,5, né? Seja muito sincero com você. Então nós estamos tendo essa dificuldade de se concentrar porque nós queremos tudo muito rápido. Então, o primeiro conselho é desacelere. Adara, você está querendo dizer para eu desacelerar por um dia, por uma semana, por um mês? Não. Às vezes, para você começar, a desaceleração é de apenas alguns minutos. Alguns minutos que você vai se conectar com algo que não seja as telas. A segunda coisa que eu tenho para te indicar é se conecte com algo que te faça se lembrar de quem você é. Às vezes a gente faz coisas no nosso dia a dia que nós nem gostamos, porque nós vemos todo mundo fazendo e porque nós achamos que nós precisamos nos enquadrar em determinado grupo. Mas eu tenho certeza que quando você era criança, adolescente ou muito jovem, tinha algo que você fazia que você se sentia bem, que era algo que fazia parte da sua personalidade. Talvez seja criar uma playlist de músicas que você escutava quando você era criança ou adolescente, que vai te fazer viajar para aquele momento e se lembrar de que você é um indivíduo único, de que você tem características únicas. Porque um verdadeiro líder é aquele que é fiel à sua identidade. E por ser tão fiel àquilo que se é, influencia as outras pessoas a também buscarem esse lugar de autenticidade. Não existe liderança sem autenticidade. É tudo utopia. Porque eu percebo que, talvez você tenha percebido isso na sua área de atuação, tá tudo muito igual. Nós usamos as mesmas roupas, somos muito parecidas, os mesmos cabelos, as mesmas cores. Meu Deus, onde nós nos perdemos na nossa autenticidade? Muitas pessoas me procuram em mentorias e treinamentos e dizem: ai, eu não consigo influenciar, os meus liderados não seguem aquilo que eu digo. Mas às vezes nem você segue aquilo que você diz, nem você segue aquilo que você sente. Como é que você quer influenciar outras pessoas se nem você se lembra verdadeiramente de quem você é? E por último, e não menos importante, tenha tempo para não trabalhar. Depois da pandemia, principalmente, nós estamos acostumados a trabalhar o tempo inteiro. Estamos trabalhando full time. Enquanto estamos no celular respondendo mensagens, é trabalho. Então, o último conselho é: se permita não trabalhar e fazer coisas que você não tem nenhum interesse de performance. Talvez um novo esporte,
talvez uma nova habilidade que você vai aprender ou um novo idioma. Porque nós vamos começar uma nova modalidade esportiva, já queremos postar, já queremos avaliar nossa performance e mostrar o quanto estamos melhorando. Tudo se torna trabalho, tudo se torna performance, tudo se torna dados, tudo se forma números. Então, se permita fazer algo em que você não tenha interesse nenhum de ser a melhor naquilo que está fazendo. E eu quero te convidar a colocar aqui nos comentários o que você tem feito para cuidar da sua saúde mental. Talvez aquilo que você faça muito sentido para alguém que vai ler esse comentário e mude a vida de alguém. Eu conto com você nessa corrente. Escreve aqui o que você está fazendo para se cuidar hoje. E nós nos vemos no próximo vídeo.